Então, boa noite a todos. Me chamo Cleonice, sou analista de responsabilidade social da CSC Energia, atuo nos empreendimentos há 19 anos e hoje é um orgulho, né, estar participando desse encontro, desse projeto maravilhoso, que com certeza está agregando muito na questão da cultura, dos negócios, da sustentabilidade. E para nós é uma honra poder compartilhar com vocês aí um pouco da nossa experiência. Bom, meu nome é Zumar, sou analista ambiental da CSC Energia, aqui represento a usina hidrelétrica Enercan, Campos Novos Energia. Já trabalho, podemos dizer, uma vida na usina, trabalho há mais de 20 anos, trabalhando na área ambiental, na área social, sempre contribuindo para o melhor desenvolvimento das ações que a usina desenvolve aqui na região. Legal, a gente está aqui com a Brigada Nice, Brigada Zumar. É uma linda jornada de vocês, né? Uma inspiração para a gente. A gente está com a Clarissa aqui, fundadora do projeto, fundadora do Instituto também. Se apresenta, fica à vontade, Clarissa. Eu estava num outro link ali, eu acho que a Dora explicou para vocês. Sejam bem-vindos, Anice e Zumar, é um prazer estar com vocês aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente está bem ansioso para escutar um pouquinho da experiência de vocês da Enercan com relacionamento com a comunidade. Eu sei que essa vai ser uma experiência muito rica para todos que estão aqui. É um dos eventos online que a gente estava numa expectativa bem grande, né? Até porque a Enercan, ela é nossa amiga do Leão, foi premiada na última edição do Prêmio Amigo do Leão, como a empresa aqui em Santa Catarina, a maior investidora na área do Fundo da Criança e do Adolescente. Olha que legal, né? Então, nós temos hoje aqui, estamos recebendo um dos maiores incentivadores de projetos do nosso estado de Santa Catarina, que nos dá muito orgulho. E eu, particularmente, também tenho enorme orgulho, eu conheço a trajetória da Enercan há muitos anos, né, que a gente trabalha juntos com os projetos, e vou deixar, então, vocês falarem, fiquem à vontade para apresentar. Nós temos uma dinâmica aqui, não sei se a Dória já fez essa introdução, de vocês realizarem a apresentação, todo mundo fica com o microfone fechado, e assim que vocês finalizarem, a gente abre para um bate-papo, para fazer perguntas, enfim, até porque a gente vai ter bastante curiosidade e interesse em saber um pouquinho mais, tá bom? Então, obrigada novamente, fiquem à vontade, o Wilson também está online aqui, né? Eu vi o Wilson na minha telinha, o Wilson é nosso... Eu tô online, mas estou indo para casa agora, eu saio às 19 horas do trabalho, então, mas estou acompanhando aqui com interesse aí, para saber da história da Tá Enercan. bom, querido. Se concentra nesse trânsito aí, então. O Wilson agora é nosso presidente do Instituto Amigo do Leão, né? Tá aqui conosco. Eu tô na telinha do celular, não sei se o William também tá por aqui. Não? Ok. Tá? Tá aí. Ok, querido. O William também é da diretoria do Instituto Amigo do Leão. Nice, Zumar, fiquem à vontade, então, agora é com vocês. Obrigada, Clarissa. Antes de tudo, esse vídeo está sendo gravado com a autorização da Cleonice e do Zumar, né? E nós vamos ter a acessibilidade até o final, através do apoio da Inclua, que está aqui com a gente, a Hanna, como intérprete, e o Giliard logo mais. Vão ser os dois, né? Intercalando a participação, tá bom? Nice e Zumar, vocês gostariam de fazer um breve resumo sobre o que vai ser apresentado aqui, para as pessoas já ficarem atentas? Um minutinho de fala? Sim, então nós vamos apresentar o relacionamento da comunidade, né, com a comunidade que a Enercan construiu ao longo dessa trajetória, as estratégias, né, como que era o cenário quando a Enercan chegou na região, o que foi preciso fazer, quais as estratégias para que a gente chegasse a ter hoje, né, uma política de investimento social bem estruturada, uma comunidade participativa e atuante, né? Então, a gente vai contextualizar, assim, de modo geral, contando a nossa trajetória. Como tudo começou, até aonde nós conseguimos chegar e ainda o que queremos para o futuro, né?
que é a continuidade e tornar o processo cada vez mais robusto. Legal. Podemos dizer também que vai ser muito, vocês vão notar que a nossa área social, ou a nossa área ambiental, socioambiental, ela é muito participativa, porque a gente tem o Conselho Comunitário Consultivo, que talvez seja algo bem interessante para vocês conhecerem. Foi uma demanda que a gente teve de um órgão ambiental na outra usina, e que foi, por solicitação da nossa diretoria, replicado na Enercan. Na Enercan não é condicionante, a gente tem por livre espontânea vontade nossa, e que aqui está dando muito certo também. E isso é inovador, é algo que vocês vão ficar pensando que deve ser também usado em outras usinas do país. Legal. Então, posso rodar o videozinho, então, que vocês me mandaram, institucional de vocês? Então, vamos lá. Só um minutinho. Desde 2007, a Enercan ilumina a vida de milhares de pessoas com energia limpa e renovável. Geramos o equivalente a 26% do total de energia consumida no estado de Santa Catarina, uma jornada marcada pela eficiência energética e contribuição para o desenvolvimento sustentável da região e do país. Contamos com uma equipe técnica especializada que atua com dedicação e expertise. Nosso centro de controle utiliza sistemas de supervisão e comando automatizados, assegurando o monitoramento contínuo para garantir a máxima segurança, eficiência e confiabilidade operacional. Com certificações internacionais e padrões rigorosos de qualidade, garantimos segurança e excelência em todas as nossas atividades. Nosso compromisso com a melhoria contínua nos posiciona como referência em geração de energia na região e no país. Com potência instalada de 880 megawatts e um reservatório com uma área de apenas 29 km², a Enercan tem um dos melhores coeficientes de eficiência energética do Brasil, que indica uma pequena área afetada para uma alta capacidade de geração. A Enercan executa projetos de educação ambiental, conservação de espécies e preservação do patrimônio local. Cuidando do meio ambiente, cuidamos também do futuro das pessoas. Investimos continuamente em pesquisa e desenvolvimento em busca de soluções inovadoras e sustentáveis. Nosso objetivo é não apenas gerar energia, mas liderar transformações que promovam eficiência e sustentabilidade no setor elétrico. Do fluxo do rio à força das cidades, nossa história é marcada por conexões com as comunidades e ecossistemas, promovendo desenvolvimento e bem-estar para milhares de pessoas a cada dia. Somos a 4ª barragem mais alta do mundo, mas nossa grandiosidade está na busca por mudar a realidade da região e das pessoas. A Enercan é reconhecida por sua relevante atuação socioambiental e relacionamento com as comunidades. Através da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos, geramos um impacto positivo, movimentando a economia e melhorando a qualidade de vida de quem vive na região. Na Enercan, a segurança das pessoas é o nosso maior valor. Atuamos diariamente através de protocolos e normas regulatórias para garantir a segurança e confiabilidade das nossas estruturas. Os profissionais da Enercan estão em constante aperfeiçoamento para atuarem de forma eficaz. A segurança é nosso maior compromisso, com cuidado que se estende para além do trabalho, fazendo parte da vida pessoal de cada colaborador, refletindo na sociedade local. Valorizamos o desenvolvimento, o bem-estar e a segurança das nossas equipes. Investimos em treinamentos, qualidade de vida e em um ambiente de trabalho colaborativo,
porque acreditamos que nosso time é a base de todas as conquistas. A ética, transparência e integridade são os pilares da nossa atuação e nos impulsionam a buscar soluções energéticas que respeitem o meio ambiente e as comunidades locais. Nosso compromisso com a sustentabilidade é integral. Nossas decisões são guiadas pelos pilares ESG, construindo um futuro mais sustentável para todos. Através do Programa de Sustentabilidade e Investimento Social, apoiamos projetos que promovem o desenvolvimento social e ambiental, transformam vidas e fortalecem as comunidades. A sociedade que queremos para o futuro é resultado das decisões que tomamos no presente. Com a força dos nossos colaboradores e o apoio de nossos acionistas, transformamos energia em futuro. Somos a Enercan, energia que move o nosso mundo. Pronto. Muito bonito o vídeo, parabéns. Muito bem feito, né? E ficou um bom resumo sobre o que é a Enercan. Então, agora é com vocês, fiquem à vontade. Bom, a usina elétrica Campos Novos, que não conhece, ela fica no município entre Celso Ramos e Campos Novos, né? Ela abrange somente 4 municípios, Dom Batista, Anita Garibaldi, Campos Novos e Celso Ramos. Ela é uma usina hidrelétrica muito conhecida pela área social que possui. O início da operação da usina ela começou em 2007. Nós temos apenas 3 unidades geradoras, são turbinas Francis vertical, que trabalha afogado, com potência instalada de 880 megawatts. A queda líquida, para quem entende dessa área, são 176,4 metros, uma área de reservatório relativamente pequena, uma área de reservatório apenas de 29 km². Os acionistas, conforme passou no vídeo, é a CPFL Geração, a Polarix S.A. e a CBA, sendo a CPFL com 52%, a Polarix com 22,4% e a CBA com 25,4%. E a nossa energia é suficiente para atender em torno aí de 26% do estado de Santa Catarina. Agora seria o vídeo. Próximo. E o tema que a gente trouxe, então, para vocês hoje, né, vocês já devem ter visto na divulgação, é conexões que transformam cultura, negócios e comunidade. O que esse tema nos traz, né? Que essas conexões, elas demonstram que, ao integrar cultura, negócios e comunidade, cria-se um ambiente mais colaborativo e inovador. Então, uma provocação que a gente traz também é a seguinte: imagine uma empresa que investe milhões e a comunidade não se sente parte desse processo. Então, a gente quer provocar também essas questões, né? As empresas existem apenas para gerar lucro? Projetos culturais existem apenas para executar atividades? Comunidades existem apenas para receber investimentos? Onice, desculpa te interromper, se caso você queira que esteja passando a apresentação, ela não está aparecendo para a gente, eu acho, tá? Tá bom? Deixa ele projetar aqui, então, para vocês, né? Mas, continuando a provocação, então, não sei se tem representantes de outras empresas participando, mas a gente pergunta também, né, se a empresa decide sozinha onde investir. E sua instituição, se ela participa de fóruns permanentes, seus projetos dialogam com planejamento territorial? Está aparecendo agora? Tá. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, tudo certinho, Zumar. Muito obrigada. Então, o que a gente quer dizer, né, para vocês, quer mostrar com esse tema, é dizer que o relacionamento comunitário não é filantropia, é uma estratégia que precisa ser muito bem desenhada. É uma questão de governança, é desenvolvimento territorial e é sustentabilidade. A gente quer contextualizar também como tudo começou, né? A história da atuação social da Enercan, ela é muito
fortalecida, né? A gente percebe que cada vez as nossas ações são mais consolidadas. Então, o Programa de Responsabilidade Social da Enercan, ela está há 18 anos já na região. A gente já vem trabalhando nesse aspecto desde 2008, quando começaram, né, a estruturar a política, começou o início do apoio via lei de incentivo fiscal. Atualmente, a gente já investiu mais de 57 milhões, mais de 885 projetos apoiados. Então, tudo isso é um compromisso com qualidade de vida e desenvolvimento no local. No início, quando a Enercan iniciou a atuação, não existiam estrutura mínima para apoiar para a comunidade, né? Então, geralmente, os apoios começaram com convênios com o poder público, onde foram realizadas melhorias em infraestruturas de escola, unidades de saúde, implantação de corpo de bombeiro, né, que não tinha ainda na região, e também o patrocínio de ações pontuais. E eram utilizados recursos corporativos, ainda não se usava as leis de incentivo fiscal, porque não existia nada estruturado na região. Era uma região que não tinha essa cultura de investimento social, de patrocínios, de apoio a projetos. E aí tudo começou, né, na construção de um ecossistema, e foi um desafio muito grande, porque não existiam organizações estruturadas, não existia aquela cultura de captação incentivada, os conselhos e fundos municipais eram inexistentes, então não tinha nada formalizado, clubes de mães, que as mulheres se reuniam, mas eram todos grupos informais, então precisou pegar na mão, né, desses grupos, constituir, formalizar, junto aos municípios, os conselhos municipais, né, de criança, adolescente, idoso, também contribuir na estruturação desses conselhos e desses fundos, porque a única forma que a Enercan podia fazer o repasse, né, utilizar essa verba de incentivo fiscal, seria com a atuação dos conselhos. Então, não tinha nada disso, precisou, né, organizar tudo e deixar tudo formal para que o recurso pudesse ser utilizado. Então, assim, foi um passo de formiguinha. Começou, então, a mobilização de grupos informais, a formalização de associações, então foi fomentado, então, aqueles grupos que já existiam, informais, outros foram, né, sendo formalizados e constituídos em todos os municípios. Foi contratado capacitação técnica, por exemplo, a gente tinha parcerias, né, convênios com a UNOESC aqui na região, com o EPAGRE, com o Senar, e tudo isso foi fortalecendo cada vez mais as organizações, né, os grupos, foi contratado consultorias especializadas, foi estimulado muito a questão da autonomia das instituições e também o patrocínio de projetos externos para iniciar aquele movimento. Então, no começo, a maioria dos projetos patrocinados via recurso incentivado, eles eram de proponentes que vinham de outras regiões, né? Grande fluxo a gente recebia de São Paulo, projetos que acontecem em formatos itinerantes, né? Por exemplo, cinema, apresentação de peças de teatro. Então, naquela época, todo esse movimento foi realizado, né, para mostrar que existia possibilidade. E tudo isso foi fortalecendo cada vez mais, né, a região, e foi despertando também o interesse nas instituições locais, em também, né, ser capacitado para apresentar seus próprios projetos, para poder buscar o patrocínio. E era isso que a Enercan queria, que o recurso ficasse aqui na região, que as instituições elas se fortalecessem e tivessem essa capacidade para escrever seus projetos e captar recursos. Então, foi uma trajetória assim, que a gente foi construindo ao longo desses 18 anos. E a gente vê assim, a transformação que isso gerou. A gente vai estar mostrando mais à frente aqui como tudo isso foi se consolidando, né, cada vez mais.
E os resultados de todo esse trabalho, dessa estratégia aplicada, né, foram entidades fortalecidas, os conselhos e fundos municipais constituídos, projetos estruturados, autonomia na captação e gestão de projetos. Essa é um item ainda que a gente está consolidando, ainda a gente bate muito nessa tecla, na importância, né, das instituições terem essa autonomia para estar buscando recursos e também para gerenciar seus próprios projetos, mas a gente já tem um resultado, assim, bem considerável. No último ano, a gente conseguiu investir 90% do valor em projetos de instituições locais, então, isso já foi, assim, um resultado muito positivo para nós, e a gente vê, assim, o quanto as entidades já estão aptas, né, já estão preparadas para elaborar, colocar em prática suas ideias, as suas necessidades, e está buscando recursos, não só com a Enercan, mas também com outras empresas que investem no social, né. Um case inspirador que a gente gostaria de compartilhar com vocês, no vídeo ali foi possível visualizar aquele projeto de esporte, né, onde tinha os menininhos jogando futsal no ginásio. Ele é de um clube, né, aqui do município de Anita Garibaldi, que ele foi constituído naquele período onde a Enercan estava custeando a consultoria, né, para formalização desses clubes, desses grupos, né, que eram todos informais, e o Cera, ele nasceu dessa experiência. A gente sempre fala que o Cera é a menina dos olhos, assim, da Enercan, porque ele nasceu junto com o programa de responsabilidade social da Enercan, e atua até hoje, né, no desenvolvimento do projeto ali esportivo. Foi um professor, né, que idealizou o clube, e a gente vê, assim, o quanto foi importante, quantas crianças esse projeto já conseguiu atender, não só no município de Anita Garibaldi, mas em 5 municípios aqui da região, considerando alguns que são comuns com municípios da Baeza, né. Então, investir em projetos é muito importante, mas investir na capacidade de realizar projetos é transformador. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais desse clube, eles têm o Instagram deles, lá eles postam todas as atividades, os projetos, as edições que já aconteceram. Já são mais de 18 anos que a gente apoia esse projeto, e a gente vê, assim, o quanto isso inspirou também outras instituições a seguirem esse caminho, esse exemplo, né, que foi transformador na região. Então, é muito gratificante, assim, você olhar para trás e ver que no início não existia nada, não existiam oportunidades na região, não existiam projetos, ninguém sabia o que era um projeto, como que acontecia. E hoje a gente vê, assim, projetos que oferecem o lanche para as crianças, que oferecem uniforme, que oferecem professores, né, profissionais capacitados para atender o contraturno escolar, o material esportivo. Então, isso transformou muito. São mais de 250 crianças que são atendidas nesse projeto, em um único projeto, né? Então, se for parar para fazer esse levantamento, essa análise do resultado que isso tem gerado na região, é muito gratificante. Outro projeto inspirador que a gente pode citar aqui é que no passado a Enercan tinha a linha de agregação de renda. Hoje nós não temos mais essa linha, só temos recurso incentivado e recurso para educação ambiental. E a gente teve algumas experiências muito positivas. Tivemos experiência negativa em agregação de renda? Com certeza. Mas tivemos muitas experiências positivas. E uma delas eu posso citar com orgulho, que é a cultura da laranja. Se você pegar lá em 2005, 2004, 2006, a nossa região de abrangência da Enercan, ela não estava nem zoneada para a cultura da laranja. Mas com a implantação das usinas, que não é só a Enercan, né, tem outras usinas na região, criou um microclima ao redor do reservatório. E o pessoal começou a observar que dava de produzir laranja aqui nessa região, devido à implantação das usinas. E a gente investiu, teve um produtor que solicitou parceria da gente, através de uma associação,
e a gente resolveu aportar o recurso para fazer um teste para plantar laranjas. Então, no município de Celso Ramos, né, tem uma variedade chamada folha murcha, no município de Abdon Batista, Montenegrina, muitos hectares de pomar de laranja hoje estão produzindo nessa região. E tem muito aporte da Enercan, através da agregação de renda. É uma linha que eu admiro muito, que a Enercan patrocinou, aportou recurso para produtores locais da região da abrangência da Enercan plantar laranja. E hoje temos produtores que têm 5, 6, 7 pomares, 7 hectares de laranja. Montenegrina, folha murcha, entre outras variedades de laranja. Então, eu falo com muito orgulho isso. Muito orgulho, porque foi uma experiência muito positiva e que fortaleceu o meio rural. As famílias que estão trabalhando com essa linha hoje estão muito bem, já pensam até, de repente, amanhã depois, implantar uma fábrica de suco de laranjas, que, vamos dizer assim, a matéria-prima que a laranja não falta. Hoje tem bastante, principalmente a folha murcha para suco, né? É excelente. Em Abdon Batista, Montenegrina, é tipo uma pocã que ela desenvolve, que eles vendem no mercado local e no mercado dos municípios maiores aqui da região. E toda a produção ela é comercializada. Bom, no começo, a Enercan, vamos dizer assim, nós trabalhávamos para a comunidade. Mas em 2019, 2020, a gente recebeu uma demanda da nossa diretoria que deveríamos replicar o Conselho Comunitário Consultivo, que estava ocorrendo em outra usina. A gente deveria replicar o conselho para a Enercan, sendo esse conselho uma experiência positiva em outra usina. E teríamos que fazer também ser uma experiência positiva aqui na Enercan. Então, aqui houve uma virada de chave. Podemos dizer que antes nós trabalhávamos para a comunidade e, de repente, a gente começou a trabalhar com a comunidade. É diferente, né? Antes a gente trabalhava para a comunidade e, de repente, começou a trabalhar com a comunidade. A gente recebeu esse desafio de implantar o Conselho Comunitário Consultivo na Enercan. A gente, vai ser difícil. Mas se deu certo em outro empreendimento, vai dar certo na Enercan. A gente vai ter que achar uma forma de fazer acontecer. E o que é esse Conselho Comunitário Consultivo, né? Primeiro, como ele funciona, qual é a composição? Naturalmente, que a Enercan tem que estar à frente, né? Podem participar do Conselho Comunitário Consultivo várias instituições dos 4 municípios da região da abrangência da Enercan. Então, hoje nós temos mais ou menos, começou lá em 2020, né, nós estamos em 2026, nós temos em torno de 70 instituições que participam assiduamente do Conselho Comunitário Consultivo da Enercan. São do poder público, instituições do terceiro setor, da sociedade civil, e esse Conselho Comunitário Consultivo, ele só abrange 4 municípios, que é Abdon Batista, Anita Garibaldi, Campos Novos e Celso Ramos, todos no estado de Santa Catarina. Mas o que é esse conselho? Na realidade, a gente interage, é um conselho, são reuniões que a gente realiza com a comunidade, a gente realiza uma interação com a comunidade, onde a gente define com a comunidade quais são as ações que vamos desenvolver na região, ações vinculadas à educação ambiental. Temos ações de interesse da empresa? Temos, e temos ações de interesse da comunidade, talvez não sejam de educação ambiental, mas a gente tenta também articular no desenvolvimento. Então, a gente realiza reuniões bimestrais com a comunidade, onde as instituições, as 60, 70 instituições, participam dessas reuniões bimestrais. Essas reuniões são em Tiner, nos 4 municípios da área de abrangência. A última ocorreu em Campos Novos, a próxima será Celso Ramos, depois Anita Garibaldi, depois Abdon Batista, e assim vai. Aonde são realizadas essas reuniões? Na sede das instituições. As próprias instituições nos recebem, cedem os espaços para que nós possamos realizar essas reuniões com eles, com a comunidade, onde a gente apresenta todas as ações que são desenvolvidas pela Enercan na região, onde a gente interage com a sociedade no desenvolvimento de ações vinculadas à educação ambiental. Então, o Conselho nada mais é mais um canal de comunicação entre usina e comunidade. É mais um canal de comunicação entre usina e comunidade. É um instrumento de governança, representado por vários setores. Como eu falei, de repente pode ter uma ONG participando? Pode ter a IPAGRE participando?
Pode ter o CDL participando, sim, pode ter outras instituições que aportam recursos para o desenvolvimento de projetos na região, sim, são todos muito bem-vindos. O único assunto que não podemos discutir nas reuniões do CCC são política, assuntos políticos, isso não discute nas reuniões do CCC. Entretanto, vereadores e prefeitos também participam do Conselho Comunitário Consultivo. Veja que legal. Então, a gente faz um planejamento coletivo para o desenvolvimento das ações tangentes à educação ambiental, ou em outras linhas, que serão desenvolvidas aqui na região. A gente prioriza, através do Conselho Comunitário Consultivo, alguns projetos de educação ambiental. A Enercan mantém recurso próprio para desenvolvimento de projetos de educação ambiental. Então, todos os anos, a gente recebe 1, 2, 3 projetos de educação ambiental vindos da comunidade, vindo dessas instituições, que, de certa forma, participam até de capacitações que a gente realiza para o desenvolvimento de projetos. As instituições participam das capacitações para o desenvolvimento dos projetos. A gente recebe os projetos, a gente coloca, eles apresentam nas reuniões do Conselho Comunitário Consultivo, e alguns desses projetos são indicados para a Enercan para desenvolvimento, após aprovado por nós, a instituição tem 12 meses para desenvolver o projeto de educação ambiental. E tem também, isso naturalmente fortalece toda a região no que tange à educação ambiental. O Conselho Comunitário Consultivo é muito forte em educação ambiental. Então, a comunidade ouvida se torna uma comunidade engajada. Isso é muito interessante. Esse papel que a gente faz com o Conselho Comunitário Consultivo, de ouvir as instituições, de levar a informação, é um excelente canal de comunicação que está funcionando muito bem aqui na nossa região. E aqui, então, os indicadores de impacto, né, ao longo desses 18 anos de atuação, são mais de 900 projetos apoiados, mais de 50 milhões investidos, 40 instituições formalizadas, 90% dos proponentes no último ano são da região. Então, isso para nós, assim, demonstra o quanto a gente evoluiu com toda essa estratégia que foi implantada, né? Se você olhar, no passado não tinha nada, não existia nada. Tinha que levar as ações prontas e desenvolver para a comunidade. Talvez nem era aquilo que esperavam que fosse realizado, mas era o que eles estavam sendo oportunizados. Nós chegamos num momento também que eram tantas ações que vinham de fora, que as escolas, por exemplo, que recebiam muitos projetos de cultura, às vezes não conseguiam atender tanta demanda que vinha de fora. Então, acabava que muitas vezes atrapalhava o processo ali do ensino-aprendizado, porque tinha que tirar o aluno da sala para ir lá assistir uma peça de teatro, para ir lá assistir um cinema. Então, a gente observou que, às vezes, aquilo não era uma demanda necessária, só que não tinha iniciativas, né, que fossem da escola, por exemplo. Hoje, não. Com essa virada de chave que a gente teve com a implantação desse conselho, com essa atuação mais consolidada, hoje a escola vem até nós e solicita apoio para executar determinados projetos, aquilo que realmente vai fazer sentido para ela lá na escola, que vai trazer o resultado que eles precisam alcançar. Então, esse é o nosso diferencial. E o motivo que a gente, né, busca apoiar as iniciativas locais, porque aí nós vamos estar apoiando aquilo que realmente faz sentido para a instituição, para a localidade. E em relação aos indicadores qualitativos, né, o que a gente teve de resultado? O fortalecimento do capital social. Então, hoje a gente tem as instituições com os membros, com a equipe bem fortalecida, eles sabem elaborar um projeto, eles sabem o que é uma ação, porque antes projeto e ação para eles era a mesma coisa. Então, eles precisavam de um recurso para executar uma ação pontual, mas eles diziam que era projeto, ou eles precisavam de um recurso para executar um projeto e diziam que precisavam de um patrocínio para executar determinada ação. Tanto é que hoje nós não temos mais essa modalidade de patrocínio, né, para ações pontuais. Hoje nós queremos projeto, que a gente possa acompanhar, que a gente possa ver os resultados. Inclusive, nós temos uma ferramenta nova que a gente precisou estruturar
para poder acompanhar mais de perto os resultados dos projetos. Vocês aí, né, tem o projeto agora acontecendo, o GIS, né, essa ferramenta que a gente adaptou para que a gente pudesse ter, né, as informações ali do andamento, dos resultados, do acompanhamento dos indicadores. Porque antes era uma coisa assim que a gente não tinha como saber. Só no final do projeto, que fazia a prestação de contas, e aí a gente ia lá e ainda não conseguia, às vezes, visualizar um resultado, ter uma informação, né, do andamento do projeto. Então, hoje, nós precisamos de uma informação, nós vamos lá no GIS, que a instituição ela mantém atualizada todo mês. Estamos passando numa cidade ali, para outra atividade. Mas hoje está acontecendo um projeto na escolinha de esporte. Vamos chegar lá? Vamos fazer uma visita? Não precisamos mais agendar uma visita para fazer um projeto. Porque hoje a gente tem acesso a todas essas informações. E o aumento da confiança. A gente percebe, assim, o quanto as pessoas confiam no trabalho que a Enercan executa, né? Porque a gente criou um vínculo, um relacionamento, uma base tão consolidada, algo assim tão real, tão próximo, que as pessoas, às vezes, elas têm a ideia e não sabem como colocar em prática, né? Ampliar, a gente senta com eles, a gente ajuda a elaborar o projeto até finalizar aquele projeto. E a Enercan, ela é reconhecida como um agente transformador na região. Por intermédio da Enercan, a exemplo da Enercan, outras empresas começaram a investir, né? Mas quem trouxe toda essas oportunidades, esse potencial de transformação na área social foi a Enercan, né? O orçamento aí gigantesco que tem, né, de recurso incentivado, e que muitas vezes faltavam bons projetos para investir. E aí, a gente, por muitos anos, teve uma meta de investir 95% do valor do orçamento. Então, foi naquele período que a gente investia em qualquer projeto que aparecesse. Então, caía lá no sistema, né, era cadastrado lá, a gente analisava, tinha documentação, estava aprovado, recebia o recurso, porque a meta era, né, despachar aquele recurso. Hoje não. Hoje a gente tem critérios para avaliação de projetos, a gente tem uma base muito grande para que o projeto ele seja aprovado. Então, a gente não aprova o projeto simplesmente por aprovar, né? Então, precisa ter uma estratégia, né, bem consolidada. E também a empresa, como já foi falado, é um destaque na região, né? Está em tudo. Projeto cultural, projeto esportivo, projeto social. Então, não tem um projeto acontecendo aqui na região que não tem o nome da Enercan. Então, a gente fica muito orgulhoso de saber que esse trabalho gera resultado, né, para as pessoas. Como eu falei, o Conselho Comunitário Consultivo, ele está tangente à educação ambiental. Naturalmente, que todas as ações que nós desenvolvemos nas usinas, a gente apresenta nas reuniões do Conselho Comunitário Consultivo. Assim como, de repente, solicitações de interesse da comunidade, a gente discute e tenta contribuir para que elas sejam realizadas. Então, há um planejamento coletivo na realização de ações dentro do Conselho Comunitário Consultivo, ações que sejam de interesse da comunidade, que tem um impacto contínuo. E a gente realiza 3 semanas temáticas já envolvendo a comunidade, onde a comunidade nos ajuda a elaborar e a desenvolver essas semanas temáticas na região. A gente realiza Tangente à Água, a Semana da Água. A gente realiza Tangente à Água, a Semana da Água. A Semana do Meio Ambiente, tangente ao Dia do Meio Ambiente. E a Semana de Sustentabilidade, tangente ao Dia da Árvore. Então, quando a gente coloca essas semanas temáticas em pauta nas reuniões de CCC, as próprias instituições, a própria comunidade já tem atividades que eles propõem para serem realizadas com a gente. Então, as nossas semanas temáticas, quase todas elas, podemos dizer, são ricas de atividades, são várias ações que são desenvolvidas tangente
à sustentabilidade, tangente à preservação ambiental, tangente à preservação da água. Nós também temos aqui, dentro da educação ambiental, não está citado, o programa de conservação da PP, onde a gente realiza já há alguns anos, a gente realiza desde 2012 o programa de conservação do PP, onde a gente repassa recurso financeiro aos bons conservadores ambientais. A gente repassa recurso financeiro aos bons conservadores ambientais. Isso é, a gente abre um edital no início do ano, as pessoas que querem participar do programa de conservação da PP, naturalmente, eles têm que ler o edital, eles têm que entender o edital, eles convidam as instituições de assistência técnica da região para orientar ele como desenvolver as ações que lá estão previstas. Desenvolvendo as ações, ele pode ser vencedor ou pode ser ganhador do programa de conservação da PP. A nossa premiação ocorre quase sempre no mês de setembro, onde a gente repassa em torno de R$17 mil aos bons conservadores ambientais. R$17 mil por ano. Sempre elencamos 8 vencedores. Esse programa é desenvolvido desde o ano de 2012. A gente faz as visitas em China, a gente visita, a gente verifica se as ações foram realizadas. Se for realizada, a pessoa que se inscreveu e realizou as ações, ele pode ser o vencedor do programa de conservação da PP. E tudo aquilo que a frase está bonita aqui, né? Quando a comunidade cria, ela protege. Isso é verdade. Agora vou mostrar para vocês uma coisa que nós desenvolvemos junto com o Conselho Comunitário Consultivo. A gente convidou a comunidade, convidou o Conselho Comunitário Consultivo, convidou as instituições que participam do Conselho Comunitário Consultivo a elaborar um livro de educação ambiental. Um livro de educação ambiental. A gente deu o nome de Praticando a Sustentabilidade com Natureco. Na verdade, quem deu o nome foi as instituições que participam do conselho. Esse livro tem um mascote, é o Natureco. A gente definiu, o Natureco é um macaquinho, um bugio nativo aqui da região. Parece que ele está em extinção. Então, durante as reuniões foi definido que seria o Natureco que apresentaria todo esse livro de educação ambiental. As pessoas que participaram na elaboração desse livro de educação ambiental trabalharam de forma voluntária. Ele tem 8 capítulos. E esse livro está sendo distribuído para todas as escolas, dos 4 municípios da região da abrangência da Enercan, desde que as escolas aceitem naturalmente, para os alunos do 6º ano. Então, assim, esse ano está sendo desenvolvido no município de Celso Ramos. Todos os alunos lá do 6º ano receberam esse livro Praticando a Sustentabilidade com o Natureco. Eles receberam o livro, estão estudando, isso é, os professores estão aplicando o livro em sala de aula, a gente desenvolve algumas ações tangentes, as semanas temáticas com eles durante o ano, e no final do ano faz uma brincadeira onde alguns alunos vencedores da nossa brincadeira recebem uma premiação. Então, é muito bacana, o livro de uso contínuo durante todo o ano letivo. O ano que vem, a gente convida, de repente, as escolas do município de Anitta, ou de Campos Novos, ou de Abdon Batista, para aplicar esse livro de educação ambiental. Esse livro tem mais de 100 páginas, são 8 capítulos, e as pessoas que elaboraram esse livro trabalharam todos de forma voluntária. A gente mandou a imprimir, a gente pagou a impressão, a gente pagou a diagramação, imprimiu esse livro, e agora colocamos ele dentro de um programa de educação ambiental que é desenvolvido com as escolas dos municípios aqui da região. Ficou show de bola esse material didático elaborado por nós, juntamente com a nossa comunidade. E a nossa política, né, automaticamente, com a consolidação do Conselho Comunitário Consultivo, a nossa política ela ficou mais estruturada, né? Ela foi ganhando força, a gente foi adequando ela e deixando ela organizada no formato em que ela atende às nossas estratégias e também de acordo com isso que a gente vem trabalhando com a comunidade. Então, os critérios para aprovação de projetos, por exemplo, hoje ele tem vários pesos, né, para a pontuação ali dos projetos. E um dos quesitos é o engajamento comunitário, a participação dos conselhos. Então, a gente trabalha com a comunidade, porque a gente oferece os recursos financeiros para a execução dos projetos, mas, em contrapartida, a gente tem esse apoio para trabalhar junto com eles, né? Porque não basta a gente ter o recurso, ter o dinheiro, nós precisamos da comunidade, precisamos das pessoas para fazer parte de toda essa história, né, de toda essa nossa estratégia.
E como já falamos antes, a priorização dos projetos locais, geração de emprego local. Então, é um projeto de cultura que vai acontecer na região, ok, mas a mão de obra dos profissionais, que a gente sabe que são muitos que né, são contratados para executar um projeto cultural, eles têm que ser contratados no local. Então, de certa forma, mesmo sendo projeto de cultura, ele está promovendo o desenvolvimento local, porque nós temos critérios bem definidos, e quando a gente vai analisar o projeto, a gente já vê, a equipe técnica, né, que vai fazer a gestão do projeto, ela tem capacidade, tem autonomia para gerenciar o seu projeto, para captar recurso, ou ela está terceirizando? Ela contratou, né, uma empresa ou uma pessoa para fazer esse trabalho? Porque nós oferecemos de forma gratuita as capacitações, a gente realiza os encontros anuais, que a gente faz oficinas para elaboração de projeto. Talvez o que falta é a gente divulgar um pouco ainda mais do nosso trabalho, mas na semana passada ainda realizamos. Em Campos Novos, tivemos 30 pessoas, né, o dia todo lá conosco, e eles saíram de lá com projetos estruturados, faltando apenas os orçamentos, né, dos fornecedores, e cadastrar no sistema, as aprovações ali de conselhos, ministérios, mas já saíram com uma ideia, né, bem estruturada, aquilo que eles demandam das suas instituições, eles já levaram estruturado para finalizar e apresentar o projeto agora no próximo mês, que a gente vai ter avaliação no mês de junho. Então, a gente trabalha com isso. Então, não é permitido que os projetos, que a gente patrocine projetos que têm, né, essa terceirização dessa etapa do projeto. Então, a gente analisa tudo isso. A questão dos indicadores, né, número de pessoas que serão beneficiadas, número de empregos gerados, quais são as linhas de atuação, se são de leis de incentivo fiscal, e assim por diante. Então, a gente percebe que todo esse trabalho, né, vem fortalecendo cada vez mais a nossa gestão, os nossos instrumentos de acompanhamento de projeto. Então, cada vez mais a gente percebe, assim, que fica tudo conectado, né? Essa relação que a gente tem hoje com a comunidade acaba transformando internamente. E a gente percebe também, assim, que está servindo de modelo. Como foi falado, o Conselho Comunitário Consultivo, ele foi implantado através de uma condicionante num outro empreendimento que a gente atua. E deu tão certo que isso foi replicado na Enercan. E agora o resultado está ficando tão visível que está sendo iniciado a implantação do Conselho Consultivo Comunitário no terceiro empreendimento. Né? Então, assim, a gente vê que tudo começa a fluir, e onde tem a participação ativa da comunidade, o resultado, o impacto é bem maior. Nesse primeiro empreendimento onde foi implantado o conselho, já estamos Começou em 2015. Em 2015, e o livro da educação ambiental já está na 3ª edição. Então, assim, já tem mais de 5 anos já, né? Mais de 5 anos que a gente tem o programa de educação ambiental com esse material. E agora está sendo replicado na Enercan, né? E a gente já viu, assim, que é sucesso garantido. É uma ferramenta a mais que a Enercan está proporcionando para o professor em sala de aula poder fazer uma atividade diferenciada. O livro, ele traz vários conteúdos, né, ali dentro daqueles capítulos, com atividades práticas para realizar, com atividades diferenciadas, num modo, assim, bem dinâmico, bem interessante, que não tem como não gostar do livro e não se apaixonar por ele. Eu acho que até, não sei como é que está a disponibilidade de exemplares, mas quem sabe a gente possa mandar um para vocês aí, para vocês conhecerem um pouquinho o trabalho e, quem sabe, ser uma ideia, né, para outras instituições, outras empresas que queiram replicar essa ideia, né? Bem bacana. Pode passar. Então, para finalizar, né, o que fazemos? Apoiamos projetos que fazem sentido para o território. Então, se não fazer sentido para o território, se não é aquilo que
que a comunidade precisa, o que eles querem, não flui, né? E o que não fazemos, não aprovamos projetos apenas para investir o recurso. Então, isso não existe mais, está fora de cogitação. Se sobrou recurso no final do ano, os acionistas levam para investimento em outros projetos da região deles, né, em outros empreendimentos, mas a gente não distribui dinheiro assim para, né, para não mandar para o governo, né? A gente tem que fazer sentido, tem que trazer algum benefício para a comunidade e atender todos os nossos critérios ali, né, do investimento social. E conectando com o público, então, né, para a empresa, para o terceiro setor e para produtores culturais. Para a empresa, o investimento social, ele hoje é uma estratégia da ESG, né? Também o fortalecimento da imagem da empresa, que toda essa atuação aí, a imagem fica cada vez mais reconhecida, e também a licença social para operar, né? Porque para uma empresa atuar na região, ela tem que ser aprovada pela comunidade, não somente pelo órgão regulamentador, mas principalmente pela comunidade, né? A comunidade tem uma força muito grande, e hoje a Enercan, assim, nossa, tem uma relação muito boa com a comunidade. E, com certeza, o Conselho Comunitário Consultivo foi um diferencial, assim, que gerou essa aproximação, porque por mais que a gente estivesse e fosse muito acessível, né, pelos canais que a gente utiliza, telefone, e-mail, mas é diferente do presencial, né, daquele contato, daquela conversa. Então, nos encontros do conselho, a gente cria, né, esse vínculo, essa aproximação. Para o terceiro setor, então, é a profissionalização, né? As entidades, as instituições, elas buscam cada vez mais se capacitar, né, para buscar recursos para os seus projetos, para apresentar as suas ideias de forma estruturada. E também a sustentabilidade institucional, porque se as instituições elas têm essa equipe autônoma e fortalecida, né, uma equipe técnica capaz, eles conseguem ter sustentabilidade na instituição e nos seus projetos. E autonomia na captação e gestão de projetos, né? Cada vez mais eles estão mais aptos, né? Tem mais conhecimento, mais respaldo para estarem buscando os apoios que eles precisam. Para produtores culturais, então, projetos de impactos reais. Os projetos, eles precisam trazer alguma transformação. Então, a gente investe muito em projetos de continuidade, por exemplo, projetos que oferecem oficinas de dança, oficinas de música, de longo prazo. Então, quando a gente vai aprovar um projeto de cultura, a gente vai sempre observar os indicadores, né? Número de público atendido, empregos gerados e a duração do projeto. Quantos meses vai acontecer o projeto? Quantas oficinas serão realizadas? Qual é o impacto, né? Por mais que ele tenha no final uma mostra comunitária, um espetáculo, um show, mas nós queremos algo, né, que tenha uma duração maior e que envolva aquele público que realmente precisa ser atendido. E também o planejamento desses projetos alinhado com os interesses da empresa, né? Como hoje se conecta muito essa questão ESG, então a gente acaba otimizando os projetos, né, que façam sentido e que estejam conectados com essa temática. E a relação também de longo prazo com patrocinadores. Então, quando você tem um projeto que tem um impacto muito real, né, e que esteja alinhado aos interesses daquela empresa, com certeza a relação ela é mais duradoura, né, mais fortalecida, e o projeto acaba tendo mais credibilidade, né, para novas edições, ou até mesmo para outros projetos que venham surgir de determinados produtores, ou até proponentes, né, instituições, enfim. E as conexões que transformam, então, né, a transformação ela nasce da confiança, do planejamento,
do diálogo e do compromisso coletivo. Então, a transformação, ela acontece quando construímos juntos, e mais do que investir recursos, é preciso investir nas relações. Eu acho que isso fala muito, né, da nossa atuação junto ao conselho. Não adianta ter o recurso, se a gente não tiver, né, os parceiros, e não tiver as estratégias para você construir algo que realmente faça sentido. Então, esse investimento nas relações, eu acho que é fundamental para que tudo isso possa acontecer e trazer o impacto que a gente sempre busca, né? A gente está sempre buscando por um impacto aí para deixar o legado, né? E, por fim, só deixar aqui mais uma provocação para vocês. O CNPJ, ele formaliza, né? Então, como a gente falou no início, não tinha nada formal, ninguém tinha um CNPJ, né, para apresentar um projeto, então era só aqueles grupos informais, então muitas vezes a gente tinha que comprar o material, né, e doar porque não tinha um CNPJ formalizado. Hoje tem, né, a maioria, todos, né, no caso, todos os nossos parceiros têm um CNPJ, mas só o CNPJ não basta, né? São as conexões que transformam. Isso é o que nós gostaríamos de deixar para vocês. CNPJ formaliza, mas são as conexões que transformam. É isso. É isso aí, pessoal. Essa é a nossa apresentação. Esperamos que vocês tenham gostado. O Conselho Comunitário Consultivo é um grande desafio para ser implantado. No começo a gente teve dificuldade, naturalmente, que a gente achou que as instituições não iam participar, e ele iniciou e de repente deu uma caída, e a gente teve que pensar, a gente precisa de desafios para fazer as instituições participarem do Conselho Comunitário Consultivo. Então a gente vai propor que eles realizem algumas ações, e a gente teve vários insights, várias ideias de como manter as instituições. Podemos dizer assim, começou com 30 instituições, de repente baixou para 10, e hoje nós temos quase 70 instituições participando do Conselho Comunitário Consultivo da ENERCAN. Isso é muito bom, são os 4 municípios participando. Naturalmente que eles também têm interesse em aprovar projetos, naturalmente, isso faz parte do processo, mas eles estão conosco. E nas semanas temáticas, eles não recebem valores, eles não recebem projetos, eles recebem apoio, para desenvolver semanas temáticas. A gente junto desenvolve 3 belas semanas temáticas na região, e causa um impacto muito gratificante, um impacto muito positivo, tanto tangente à água, a semana temática, tangente ao meio ambiente, como tangente à sustentabilidade ambiental. E é isso aí, se precisarem, a gente está liberado para responder perguntas. No mais, só temos a agradecer pela oportunidade. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós. E fica também o convite, quem quiser participar de uma reunião, né, junto ao nosso conselho, será muito bem-vindo, ou até mesmo em uma atividade das nossas semanas temáticas, e sejam todos convidados. É só seguir lá na página do Instagram, que lá a gente divulga tudo o que está acontecendo. Tá bom, pessoal? Muito bom, então. Obrigada pela apresentação de vocês. A gente já vai abrir para perguntas aqui, se alguém quiser interagir um pouquinho mais. Eu gostei muito de ver na apresentação de vocês toda essa história. Eu lembro também que eu também participei desde o comecinho lá, ainda quando a equipe era só Florianópolis aqui, depois se desenvolveu lá em Campos Novos, né? O quanto vocês protagonizaram todo esse movimento na região de vocês, no sentido de ajudar até mesmo a se estruturar juridicamente, a fazer os projetos, e até hoje, né, vocês trabalham com esse fortalecimento de todo o ecossistema.
Eu quero trazer inicialmente, antes de abrir as perguntas para os demais participantes aqui, a gente tem participantes, inclusive, de outros estados de Santa Catarina, né, que estão aqui conosco. Alguns deles são membros da BCR, da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, e a gente verifica, assim, uma das características, vou trazer dois lados de uma mesma moeda para vocês, né, disse Zumar, para a gente tentar conversar aqui e enxergar isso, trazer uma reflexão a mais, né? Ao longo de todos esses anos que a gente vê as empresas se desenvolvendo na área de responsabilidade social, do ESG, do investimento social privado, a gente percebe uma tendência à territorialidade, né? Lá no começo, eram poucos os projetos, a Anice mesmo falou, a gente acabava apoiando não necessariamente o que era da nossa região, mas eram os projetos que vinham para a gente. Hoje em dia, a gente apoia só projetos no nosso território, ou a maior parte do nosso recurso é direcionada para o nosso território, né? Por um lado, claro, isso é sensacional, é maravilhoso, e está dentro do DNA de vocês se desenvolver essa conexão, esse relacionamento com a comunidade. Por outro lado, a gente pensando no território do Brasil, de todos os projetos sociais no Brasil, alguns projetos acabam sendo mais difíceis de captar recursos, porque não necessariamente eles estão localizados em regiões que têm empresas como vocês. Empresas de grande porte, que têm esse trabalho comunitário, que atuam nos territórios. Então, é difícil para um proponente de um projeto buscar recursos, muitas vezes viabilizar o seu projeto, quando ele não está numa região dessas. Por outro lado, as instituições que estão na região de vocês falaram ali cerca de 70 instituições, né, nos 4 municípios. Alguns desses municípios onde vocês estão são municípios bem pequenininhos, né? Abdom Batista ali tem quantos mil habitantes? Não sei se a Anice sabe de cabeça aí, vou chutar uns 6 mil habitantes. Não, uns 4, se tiver. Menos. Tá. Então, a Anitta Garibaldi é um pouquinho maior, o Abdom Batista é um município pequenininho. Então, hoje, inclusive, imagino que deve ser um desafio para vocês fortalecer essas instituições nesses municípios para que elas também não fiquem dependentes só do recurso de vocês. Até porque quando a gente está falando de recurso com incentivo fiscal, a gente pode ter um risco de algo acontecer, pode ter uma mudança tributária, uma fusão na empresa, né? Vocês hoje têm acionistas aqui, vocês falaram na CPFL, na Polarix, CBA. A gente sabe que ao longo do tempo isso tudo pode acontecer. E essas instituições em municípios muito pequenininhos, imagine sem vocês, né, eventualmente, como é que elas fariam para dar continuidade a esses projetos, a captar recursos dentro do mesmo patamar de recursos que elas estão operando, né, com continuidade às suas atividades. Que imagino que deve ser um desafio para vocês também preparar essas instituições para isso, né? Então, fica uma reflexão, e eu queria saber o que vocês pensam também. Se não seria importante, talvez, as grandes empresas de grande porte como a Enercan, pensarem em alocar parte do seu recurso, não todo o recurso, mas uma parte dele, para a inclusão de projetos, eventualmente, que não são da região. Porque se todas as grandes também fizessem isso e não caminhassem só para esse caminho da territorialidade, que é o que a gente observa, talvez se tornasse um pouco mais democrático o acesso ao recurso, né? Então, eu queria perguntar para vocês, primeiro, é um desafio para vocês tentar trazer uma autonomia para essas entidades, para que elas não dependam só do recurso da Enercan e, eventualmente, elas consigam buscar em outras regiões, né? E se vocês também têm essa reflexão que eu estou trazendo, no sentido de abrir portas, eventualmente, para alguns projetos que não são da região de vocês, no sentido de tentar democratizar um pouco mais o acesso ao recurso financeiro em si, que é importante para a nossa sociedade como um todo, independentemente do território, né? Sim. Em relação ao fortalecimento dessas instituições, né, para não ficarem dependentes do recurso da Enercan, isso é uma questão que a gente está sempre ressaltando com ela, sempre destacando nos nossos encontros, nas capacitações,
para que elas busquem outros parceiros. Porque como já ocorreu em outras empresas do grupo, a mudança tributária, também está previsto para a Enercan essa mudança. A gente não sabe se isso vai ser esse ano, ano que vem, daqui 2, 3 anos, não sabemos, né? Cada ano é um ano ganho, nós sempre falamos isso para o pessoal, né? Todo ano está sendo um ano ganho, porque já era para ter ocorrido essa mudança tributária, mas ainda não aconteceu. Então, a gente está sempre questionando, e se a Enercan não existir mais? Como vocês vão dar continuidade aos projetos de vocês? Porque existe, sim, uma dependência muito forte. Teve um período que isso já estava quase virando um assistencialismo. Por que que a gente adotou novos critérios, né, para aprovação dos projetos? Para que, de fato, as instituições elas se fortaleçam enquanto instituições, enquanto equipes, né, nessa questão de elaborar seus projetos, de buscar recursos, porque estava muito fácil, né? Elas contratavam uma empresa, uma consultoria para elaborar o projeto, para implantar o projeto, prestar contas, e aí a Enercan sempre patrocinando, era a única patrocinadora. Então, hoje, na nossa ficha lá de avaliação, na lista de critérios, está bem claro, né? Se o proponente, se o projeto ele tem outros parceiros, se ele tem contrapartida, geralmente projetos, né, que são pelos fundos municipais, então, se tem outras fontes de recurso, contrapartidas, se o recurso está sendo solicitado de forma integral para a Enercan, então, tudo isso conta. E a gente não patrocina 100% do valor solicitado, porque a gente olha muito essa questão. Outra questão é em relação à equipe técnica, né? A capacidade de gestão. Se a gestão ela vai ocorrer diretamente pela instituição ou se ela está terceirizando essa etapa. Então, ali também. Então, eles estão muito cientes dessas questões, né? Da importância deles participarem de outros editais, de estar buscando recursos com outras empresas. A gente percebe que alguns já estão com isso, né? Já estão nessa busca, já saíram da zona de conforto, porque já estão prevendo a realidade. Porque, na exemplo disso, nós temos a Baesa, que hoje ela não é mais tributada no lucro real, e não tem mais o recurso incentivado. Então, assim, eles têm um exemplo aqui, do ladinho. Então, as instituições que elas querem continuar com as suas ações, elas estão, né, buscando, estão se atualizando. Mas sempre existem aquelas dependentes, né, que é difícil sair da zona de conforto, é fácil eu chegar e receber o projeto pronto, né, porque para você implantar um projeto, para você tirar uma ideia, né, colocar uma ideia no papel, transformar em um projeto, dá trabalho, né, precisa de dedicação, de compromisso e persistência, porque ao longo de um processo de implantação do projeto, são muitos obstáculos que a instituição precisa, né, que a pessoa que está à frente do projeto vai ter que ultrapassar. Então, é muito fácil, né, você receber tudo pronto e acabou, não me incomodo com isso. A exemplo disso, no caso, existiam os recursos que muitas vezes os municípios repassam diretamente, né, repassavam, criava-se um assistencialismo, aquela dependência. Então, a gente bate muito nessa questão, muito nessa tecla, né? Então, as instituições que elas estão ligadas e interessadas na continuidade, elas já estão, né, buscando outras fontes. Então, isso está bem sinalizado. E em relação à abertura, à democratização do acesso dos valores para outros, né, projetos, como tem os acionistas que são de várias regiões do país e até mesmo internacional, o que sobra de saldo remanescente é investido, né, em outras regiões. Só que aí são projetos que precisam ser apresentados lá para os institutos dos acionistas, né, onde eles têm também banco de projetos, através do PROSAS também, alguns. Então, assim, eu diria que até teve projetos já que foram patrocinados pela Enercan para executar aqui na região,
que também receberam um aporte lá indicados pelos acionistas. Então, assim, eu acredito que esse processo, ele é acessível, e até mesmo porque outras linhas, por exemplo, Pronas, Pronon, que é um pouco mais difícil, né, de investir o recurso, a gente não consegue investir. E quando aparece um projeto que não é da região, a gente não deixa de investir porque ele não é da região, né? O que acontece é que a gente prioriza os projetos locais. E se aparecer uma proposta, né, de um projeto que o proponente é de outra região, mas a temática que esse projeto está trazendo é de interesse da Enercan, a exemplo das semanas temáticas que a gente realiza, nós temos projetos que são de outros estados, porque o tema é relevante e vem de encontro com aquilo que a gente vai trabalhar na comunidade. Então, a gente não deixou, né, de apoiar projetos externos, mas aquilo que realmente vem de encontro com aquilo que a gente está precisando, que é do interesse da comunidade. Então, eu acredito que, quem sabe, até ampliar um pouco mais, mas é que isso já aconteceu tanto no passado, que agora isso inverteu um pouco, sabe? Que é mesmo para fomentar o desenvolvimento das instituições locais. Porque daqui a pouco, se nós não fazermos essa mobilização, a Enercan sai de cena e aí vai acabar tudo, né? Porque eles estavam daí acostumados a receber projetos prontos, a receber produtores que vinham e realizavam todo o trabalho. Então, é um legado, né? Essa estratégia, essa mudança, é um legado que a gente quer deixar na região. Assim como tem outras empresas que não vêm investir na nossa região, então nós queremos priorizar para que tudo fique aqui, o máximo possível, né? Por exemplo, o projeto Hub Amigo do Leão é uma iniciativa que era para ter vários proponentes da nossa região participando. Que pena que eles não aderiram a esse convite, porque eles estão perdendo. Quanta informação eles estão deixando de ter acesso, né? Então, a gente apoiou e apoia essa iniciativa porque vem de encontro e faz justo, né, aquilo que nós estamos buscando. É um projeto de referência nacional aí que tem um alcance, mas que não está sendo aproveitado, que muitos não quiseram aproveitar, talvez por falta de entendimento, porque não foi por falta de divulgação, né? Mas aí a gente não pode, né, pegar a pessoa pelo braço e dizer, olha, vamos lá, tem que participar daquilo, porque muitas coisas a gente às vezes tem que virar um critério para você poder ter, sabe, a contrapartida. Mas é isso. Inclusive, o nosso projeto é um exemplo de um proponente que não é da região de vocês, mas as ações também estão conectadas, né? Todo o conteúdo foi possível de ser aproveitado pela comunidade de vocês. Inclusive, nisso, estamos gravando os conteúdos, a gente vai disponibilizar também para que vocês possam replicar para as entidades depois. Então, eventualmente, se eles não puderam participar presencialmente ou nos encontros online, vão ter outras oportunidades ainda. Esse projeto fica um legado, né, de vocês são patrocinadores aqui do Hub Amigo do Leão, fica um legado de vocês dentro desse projeto que certamente pode ser replicado também para a comunidade depois, tá bom? Isso aí. Dorian, temos perguntas, pessoal, se vocês quiserem levantar a mãozinha ou escrever no chat também. Temos uma mãozinha do Wilson, fica à vontade, Wilson. Oi, Nice, pessoal da Enercan, parabéns aí pelo trabalho de vocês, né? Trabalhar com comunidades nunca é um trabalho fácil de se fazer, né? Mobilizar todo esse povo aí para mudar a realidade de um local. E eu conheço bem aí, porque eu já morei em Campos Novos e há 45 anos atrás, estou delatando a minha idade agora, mas sempre foi uma região com muita dificuldade de mão de obra, de pessoas de baixa escolaridade, né? Talvez não seja essa a realidade atual, mas na época que eu morei aí era. E tem
ao mesmo tempo que tem muitos problemas, tem uma oportunidade enorme de transformar essa realidade, né? E acho que o trabalho de vocês busca realmente fazer isso. Eu tenho uma curiosidade, vocês falaram no início da apresentação, que foi a questão do trabalho com os conselhos, né? Dava para vocês relatar um pouquinho das dificuldades que vocês tinham com os conselhos e como isso se transformou hoje, como que é essa relação com os conselhos, né? Vocês fazem um investimento, o conselho é rápido para transferir o recurso para os projetos, como é que é essa realidade aí? Então, estamos pedalando aí com esse povo dos conselhos, né? Até nessa capacitação que nós fizemos na sexta-feira, acho que nós pegamos até um pouco pesado com eles, porque a gente tem um problema, assim, a demora no repasse, né, da verba, porque nós só trabalhamos com projetos chancelados, né? Então, acontece que, por exemplo, no teu município de Campos Novos, Wilson, tivemos o recurso de um projeto ali que ficou mais de 5 anos, né, represado no conselho. E eu não tenho certeza se ele foi repassado agora, né, mas estava em tramitação para repassar um recurso da AMA de Campos Novos, da construção de salas, ampliação lá do espaço deles. E assim como já aconteceu aqui em Anita Garibaldi, por exemplo, 2 anos, um outro recurso do Fundo do Idoso ficou também mais de 5 anos, porque daí o presidente tinha medo de deliberar o recurso, que aqui era um projeto que era do SESC, o SESC tinha sido proponente do projeto, e aí depois acabou desistindo, o recurso já estava no fundo e ele acabou desistindo. Então, o conselho deveria abrir um edital, né, para aprovar projetos para repassar esse recurso. O que aconteceu? O presidente tinha medo de fazer isso, não, que o recurso é para o projeto lá do SESC, e era um senhor já, né, de idade, que talvez, assim, a gente percebe que muitos conselheiros acabam entrando nos conselhos sem saber o mínimo, né, da sua responsabilidade, ou até mesmo a falta de informação, e esse recurso ficou parado, né? Mas aí, depois de tantos anos, ele foi direcionado para um projeto e já foi investido o valor. E aí, o que acontece? Nesse tempo, a Enercan não fez nenhum novo repasse para projeto do idoso, né? Porque eles tinham aquele recurso lá, eles precisavam investir. Então, o município ficou mais de 5 anos, né, os idosos sem receber a verba por conta de má gestão, né? Eu digo que é má gestão, falta de conhecimento, falta de informação, e aí acaba, né, segurando o recurso ali por medo de usar. E Campos Novos também. Aí, acho que Campos Novos é um pouco mais complicado, que envolve a questão também de política, né, as pessoas, a questão da política é muito forte, e acabou que isso, né. E outra questão também que a gente percebeu que na reunião lá o pessoal comentou, é a taxa de retenção, né, dos conselhos, assim. Tem conselho que eles 20%, a lei permite, né, 20%, mas para determinados municípios 20% é bastante, principalmente quando um projeto tem um valor alto, porque a gente vê pouca iniciativa do conselho, né, eles não abrem editais para, né, utilizar esse recurso, a questão das campanhas são poucas, a gente não vê quase nada, e então, quando a gente falou na capacitação ali do pacto, né, que a gente fez ali do portal da transparência, do Amigo do Leão aí, eu acho que isso vai dar um desgaste aqui conosco, porque, por exemplo, nós não tivemos na capacitação a participação de conselhos de 2 municípios, né, e aí, eu acho que agora até eu vou pedir para você, Clarice, nos próximos dias aí uma orientação de como chegar nesse pessoal, porque nós convocamos eles para essa capacitação, porque a gente vai colocar isso como critério, né, para avaliação de projetos, mas mesmo não sendo obrigatório, né, eles aderirem,
mas a gente gostaria muito para a gente ter conhecimento e saber para onde que vai esse recurso, o que que eles fazem. E até mesmo para ver o que está sendo feito com esses 20%, com esses 10%. Né? Porque se não tem ação, por que 20%? Né? Então, assim, fica aí uma questão que fica no ar até, né? O pessoal, assim, reclamou bastante, as entidades, assim, que não existe uma atuação concreta do conselho. Às vezes eles acabam aprovando uma coisa e depois, ou segurando, e quem acaba sofrendo isso é as instituições, né? Aquele público que deixa de ser atendido, né? Por falta de orientação e conhecimento das pessoas que estão à frente. E aí a gente fala assim, recurso do idoso é um recurso que sempre sobra, todo ano sobra saldo, que poderia ficar na região, e a população dos municípios, elas estão sendo cada vez mais idosas, né? Hoje nós temos um projeto de hidroginástica. Aqui deu uma interferência aí, pessoal? Deu, né? Tem um projeto de hidroginástica para idosos aqui no município, que tem lista de espera, 96 vagas, tem mais umas 30 pessoas esperando vagas. Então, precisa ver assim, ó, a alegria dessas pessoas e a oportunidade deles fazerem uma hidroginástica, que é uma atividade cara, né? E nem todos os municípios têm aqui na região, né, hidroginástica. Então, assim, para eles é um diferencial, é saúde, é qualidade de vida, mas precisa daí da boa vontade dos conselhos, né? Então, nós vamos até precisar de um apoio aí da Clarice, do pessoal do Instituto, para nos orientar como fazer aí para engajar esse povo nessa causa, porque eu nem sei se eles vão se interessar, né? Como eles não têm porque é muito fácil, quando você tem uma atuação transparente e você sabe o que você está fazendo, é fácil você mostrar, apresentar e transparecer, né? Mas quando a coisa é meio engessada, aí o bicho pega, né? Vamos usar bem essa expressão, porque você vai mostrar daí que você está sendo um mau gestor, que você tem falhas, que você não está, né, executando o processo como ele deveria. Então, eu acredito que essa vai ser uma resistência, assim, meio que geral, assim, principalmente desses municípios que têm já essa dificuldade. Porque para aqueles que a gente tem facilidade de relação com eles, ok, a gente sabe que eles estão organizados. Mas esses que são limitados é porque alguma coisa não está certa, né? Obrigado, Nice. Não sei se respondi todas as perguntas. Respondeu. Mas nós vamos tentar trabalhar para mudar essa realidade, né? O Instituto Amigo do Leão, ele veio com essa missão, e nós vamos continuar nessa luta aí para melhorar essa realidade aí. Obrigado aí. Obrigada também. Nisso, a gente tem uma mãozinha da Ariadne, que é a próxima, depois do William e Tereza. Fica com você, Ariadne. Tá, é rapidinho, é só para realmente, assim, é legítimo, né, essa preocupação com essa contrapartida da comunidade, eu achei muito legal, parabéns, mas também entendo que os recursos são bastantes, também dá para estender um pouquinho, né, quando possível, e eu fiquei muito interessada no Natureco, porque, assim, eu acredito muito que através da educação que a gente vai conseguir fazer uma transformação, né, nas pessoas, educando essas crianças que a gente vai conseguir que a gente tenha um meio ambiente um pouco mais de qualidade, preservado. Achei muito bacana, parabéns, era isso. Obrigado. Não sei se o Zumar tem exemplar disponível ali, que é o que guarda, né, esse material, é o guardião do Natureco, né, então eu não sei como é que está ali, ó. Temos sim. Mas aí... Só coisa que existe, eu já fiquei bem feliz, assim, lógico que se outras empresas puderem, né, também usar como exemplo, vai ser muito legal. Eu acho que tem no formato digital também, né, no site da Enercan, já tem? Sim, o Natureco é um desafio, né, você convidar a comunidade para escrever um livro de educação ambiental, bater nas escolas, apresentar o material didático, perguntar se eles querem desenvolver. É um desafio muito bacana, é muito gratificante. Quando você vê assim, o livro impresso, amanhã eu vou fazer o lançamento desse material didático. Trabalhar nesse livro mais 7, 8 pessoas.
naturalmente que as pessoas têm formação, né? Foi revisado por um biólogo. É muito gratificante, isso é muito gratificante. Você puder depois chegar nas escolas, ver o professor aplicando, ver os alunos estudando, que eles estudam muito. E no final do ano você preparar uma brincadeira com eles. Agora vamos ver quem realmente estudou. E você poder premiar os alunos que se destacaram no estudo desse material didático, a gente fica até mais novo quando a gente faz isso. Que legal, né? Muito bem. Aí nós temos o William. Então, William. Isso. Parabéns, Anice e Zumar, pelo trabalho de vocês. Eu entendo bastante vamos dizer assim, essa resistência que os conselhos têm em distribuir recursos. Fazendo um pouquinho de propaganda, né, quando eu entrei no Conselho de Jaraguá do Sul, no CMDK, eles tinham cerca de 2 milhões de reais represados, 100 projetos. Na verdade, para não dizer 100 projetos, eles aplicavam cerca de 100 mil reais por ano em projetos. Aquilo me incomodou tanto, que a gente brigou com meio mundo, e graças a Deus, hoje a gente tem uma aplicação de cerca de 3 milhões e meio, 4 milhões em projetos executados. Então, é algo que realmente, como você disse, tem que pegar na mão, tem que ter pessoas que entendam e que tenham a coragem de colocar a cara a tapa, né? Mas, mudando um pouquinho o foco, verificando os aportes que vocês fazem na Lei Rouanet, é possível verificar que vocês mudaram bastante o perfil, e até dá para ver que vocês apoiam projetos que são fora da caixinha. Por exemplo, vocês apoiaram um projeto de cultura para a Rede Feminina de Combate ao Câncer, né? Então, como é que é esse trabalho de vocês? Vocês instigam essas entidades por exemplo, a Rede Feminina, né, que a gente estava falando, e eu trabalho no hospital, como que eu vou pensar em cultura, em Lei Rouanet, para poder buscar acessar esse recurso que tá disponível? É aí que eu digo que é a conexão do negócio, né, e com a comunidade. Então, a gente sabe o quanto a arte e a cultura ela é transformadora, né? E quando você consegue proporcionar um projeto que vai atender mulheres com câncer, né, para a rede feminina ali, pessoas que estão passando por um momento difícil de saúde, que muitas vezes não tem força para sair da cama, e às vezes tem aquelas que querem fazer de tudo, que às vezes a doença vem como uma injeção de ânimo, eu preciso me animar, eu preciso fazer coisas diferentes para tirar esse foco, né, da doença, é extraordinário, né, e a gente tem buscado muito oferecer projetos de cultura para aquelas pessoas que muitas vezes não têm acesso. Então, esse projeto é um exemplo, né, dessas oportunidades, assim como nós tivemos no ano passado o projeto Coletivo Inclusão, que ele foi desenvolvido, era de oficinas de artes integradas, né, música, dança, artesanato, e aí o projeto aconteceu dentro das APAES, das AMAs, atendendo aquele público, né, que a gente até, nesses 18 anos de atuação, a gente nunca teve um projeto semelhante a esse, que fosse diretamente, né, para aquele público, né, PCD. Então, esse foi um projeto que ele era proponente de Curitiba, mas que a gente trouxe para a região como algo inspirador, para mostrar que a cultura ela acontece em todos os lugares e é o direito de todos, né? Então, esse ano a gente não tem esse projeto em execução, mas já está sendo escrito, né? Já fomentamos aqui por produtores locais para apresentar projetos para atendimento desse público, seguindo aquele exemplo que a gente trouxe de fora. Então, assim, foi uma maravilha. Até teve um festival, né, o Festival da Inclusão, que acontece em Curitiba todo ano. O grupo aqui de Anita Garibaldi, as pessoas que têm Parkinson, né, foram incluídos nesse projeto. Eles fizeram uma apresentação linda em Curitiba, representando o município, a região,
Então, esse é um projeto que dá ânimo para as pessoas, né, que traz que mostra a cultura de outra forma, que não é só a dança gaúcha, que não é só o cinema em si, que é cultura, né? Então, assim, foi uma experiência muito bacana, e aquilo que eu disse, é essa questão de conexão, né? De transformar negócio em cultura, em inclusão, está tudo atrelado. Legal. A Tereza está com a mãozinha levantada, depois nós temos a Fabrícia. Oi, boa noite a todos. Primeiro, parabenizar essa ação de tanta gente em conjunto, de várias áreas diferentes, né? Que nós estamos sempre tratando de conexões, né? Nós estamos aqui com produtores, gestores, maioria pelo jeito privados, e as empresas, né? Que sem essa conexão a gente não consegue andar. Foi respondido agora um pouco daquilo que eu ia comentar primeiro, que é a transversalidade. Eu sempre comento, né, que eu acho que é uma coisa que a gente vem construindo, principalmente a área da cultura, quem trabalha com a cultura, que a cultura é transversal a todas as áreas, né? A segurança, a saúde, a educação, né? Durante muitos anos, o Ministério da Educação e Cultura separaram, parece que a cultura ficou o patinho feio, e ela não é o patinho feio, ela está inserida em todos os setores. Então, a gente tenta sempre trazer os outros setores para compreender isso, porque nós, enquanto trabalhadores da cultura, para a cultura e com a cultura, a gente tenta mostrar esse outro lado, né? E aí eu observei que vocês trabalham educação, meio ambiente, assistência social, saúde e a cultura em si. Então, vocês já estão atuando na transversalidade, e com certeza outros setores, né, como a questão da segurança, por exemplo, já estão inseridos dentro desse processo de vocês. E aí eu vejo esse exemplo agora que foi colocado, né, que o William chamou a atenção, que aí o que a gente está atendendo? Além da democratização do acesso, a ampliação dessa democratização do acesso, né, que são os três matrizes que se trabalha na questão cultural, e que é uma exigência, eu sempre digo, é uma exigência da Lei de Incentivo à Cultura Federal. Ela vem com a democratização, a ampliação e a acessibilidade. E quando se falava em acessibilidade lá atrás, se falava sempre da acessibilidade física, né, ou visual, mas a acessibilidade ela é social. Então, eu tenho uma acessibilidade, vocês estão oferecendo, né, por esse exemplo, a acessibilidade às pessoas que têm uma necessidade da saúde, né, o idoso, né, a pessoa mais obesa, a grávida naquele momento, aquela pessoa que quebrou um pé naquele dia, né, que é temporário. Então, eu acho que essa questão foi muito legal eu ouvir isso, eu ia fazer a pergunta e se encaixou perfeitamente na forma de eu pensar, dessa questão da transversalidade de todas as ações. Então, assim, parabéns a vocês por estarem usando os incentivos fiscais como ferramenta, né, de atendimento a todos esses três canais, esses três perfis. E outra questão que eu pensei de que forma vocês conseguem, que eu vi que vocês trabalham muito com indicadores, e eu lembro, faz tempo que eu não escrevo um projeto no Enercan, as perguntinhas que a Enercan fazia no formulário, né, de atendimento quantitativo, ao qualitativo, eu disse, meu Deus do céu, mas quanta pergunta, eu nunca vi ninguém perguntar isso. Como que você vai atender os objetivos quantitativamente, qualitativamente? E sempre quando você pergunta a um gestor isso, você faz ele parar para perguntar, para pensar, como é que eu vou fazer isso? Porque é muito fácil você dizer que vai atender 50% dos escolares da comunidade. Como que você vai fazer isso? Né? E de que forma eles vão acessar esse projeto? Daí eu pensei de como a Enercan vê esse desenvolvimento local,
né, a partir dos incentivos fiscais, né, e não só fiscais, que pelo meio ambiente ele não tem um incentivo fiscal, né, mas esses incentivos dentro dessa transversalidade toda, né, principalmente a questão educacional e econômica. Como que vocês conseguem ver a melhoria dentro da educação, né, principalmente relacionado a jovens, né, que a gente sabe que essa faixa etária é uma faixa etária que está sempre na sazonalidade, né? Todos nós fomos jovens, sabemos que a gente vive num período sazonal, mas que hoje em dia eles precisam muito receber essa questão, e por meio de um projeto cultural, que alguém falou há pouco, que acho que foi o William, ele é transformador. Como é que vocês conseguem ver, por meio do investimento em projetos dessas todas as áreas que vocês atuam, uma diferença nessa faixa etária e também na relação econômica, né, de geração de trabalho e renda local? Então, essa questão da educação, a gente acompanha, nós temos projetos, não especificamente da cultura, mas a exemplo daquele case que nós apresentamos, o projeto do Cera, né? Ele é um projeto de esporte, mas ele tem uma relação com a escola. O projeto, além dos professores de educação física, né, que fazem a atividade prática com as crianças, ele tem uma equipe técnica composta por assistente social. Então, como que funciona isso? Qual que é o critério para esse aluno participar do projeto esportivo? Ele tem que estar matriculado na escola, ele tem que ter um bom desempenho escolar, ele tem que apresentar melhora nos rendimentos escolares, né? E ele também tem que mostrar frequência escolar. Por quê? Era um problema que tinha na região essa questão do trabalho infantil, que como a região ela é mais rural, né? Então, existia muito trabalho infantil, existia a questão da evasão escolar, né, por esses quesitos, e até mesmo por questões, assim, vulnerabilidade social, de ficar sem tempo ocioso, né, e aí esse projeto, ele acontece no contraturno escolar, mas ele, né, para tirar essa criança da rua, para tirar essa criança lá do sítio onde trabalha com o pai, às vezes, né, para trazer ele para uma atividade que promova o desenvolvimento integral, e que está atrelado diretamente à educação dele, né, à escola formal. Por quê? Essa interação entre escola e projeto, equipe do projeto, eles conseguem, então, acompanhar a evolução desses alunos, né, do rendimento escolar, né, da questão da frequência escolar, e se ele não tiver boas notas e não estiver frequentando a escola regularmente, ele perde a vaga no projeto, porque é um projeto também que tem lista de espera, né? São 50 vagas por cidade, e teria que ter, eu acho que, não sei se não tinha que ter mais de 200 vagas por cidade, porque teria público. Então, são vagas bem disputadas. Então, a interação, o acompanhamento desses resultados, a gente acompanha dessa forma. E como o projeto ele já é executado há quase 15 anos, né, no formato mais formalizado, constituído ali a instituição, então a gente acaba que, através desse projeto e outros, né, na mesma linha, a evolução do IDEB, né, a gente consegue visualizar o quanto o IDEB tem evoluído na região após, né, a atuação da empresa, que contribui muito nessa questão educacional, porque a gente, claro, a cultura, ela trabalha os temas transversais. Então, quando a gente vai aprovar um projeto, por exemplo, que é proponente lá de fora, mas que ele vai trabalhar a educação ambiental, ele é de cultura e vai promover a educação ambiental em sala de aula, esse é um projeto que, com certeza, nós vamos aprovar, né? Então, nós acompanhamos dessa forma. E em relação ao projeto, ao acompanhamento do projeto em si, a senhora disse que já conhece o portal social, né? Que tinha um monte de perguntas ali para preencher e acompanhar. Então, ao longo dos anos aí, o nosso sistema está ficando um pouco obsoleto,
porque o que atendia a nossa demanda lá no passado, quando ele foi, né, implantado, hoje ele não atende mais, porque hoje nós queremos mais resultado e acompanhar isso evidenciado através dos indicadores. Então, a partir, né, dessa necessidade, nós estruturamos o GIS, que é um material onde as instituições preenchem todo mês, e ela traz essa questão do acompanhamento dos indicadores, né? Questão de geração de empregos, execução das oficinas, público-alvo atendido, que no final esse material ele acaba ficando um portfólio do projeto, porque ele é bem completo. Então, todo mês, até o 5º dia útil, vamos, né, dar exemplo, a instituição tem que preencher as informações do GIS, né, que seria a gestão do investimento social. Então, essa ferramenta, ela possibilita que nós possamos acompanhar o projeto mensalmente, né, se tudo aquilo que foi apresentado está sendo cumprido. Se não está, nós vamos sentar junto com a instituição, né, e colocar um plano de ação para que ela busque atender o que foi prometido no projeto. E também a questão do... Agora me fugiu a palavra. O GIS... Ajude a lembrar as mães. A questão do GIS, né, que é preenchido todo mês. Ah, tá. E aí, no final do ano, com todo esse material de todos os projetos, nós temos, em média, hoje, 50 projetos em execução. Então, no final do ano, nós fazemos um compilado de todos esses indicadores. Confesso que estamos com um desafio bem grande em relação a esse relatório que nós precisamos apresentar, porque os indicadores dos projetos não tem nenhum projeto igual ao outro, né? Então, cada projeto ele tem a sua realidade e nós estamos batendo cabeça de como que nós vamos compilar isso, né, para fazer um relatório único de indicadores. Então, essa é uma meta nossa que nós temos que encontrar uma forma de apresentar esse resultado. O GIS está no 2º ano de implantação, então, o ano passado a gente já não conseguiu compilar dados assim, né, mais concretos, a gente conseguiu mostrar quantas crianças, né, quantas pessoas foram atendidas, quantos empregos foram gerados, e comparando com os empregos da região, por exemplo, mas a gente não conseguiu compilar todas as informações, todos os indicadores dos projetos, porque nenhum é igual ao outro, né? Então, esse nós estamos nos desafiando ainda para poder apresentar até o final do ano essa questão aí do compilado. Não sei se respondi a sua pergunta. Claro, claro, obrigada. Muito bem. Fabrícia, né? À vontade. Boa noite, eu estou aqui do Ceará, acho que eu sou a única nordestina. Na verdade, eu até já encontrei, eu ia perguntar onde, primeiro, parabenizar pelo trabalho que é realizado aí. Queria muito que vocês estivessem aqui também no Ceará. Eu atuo... Ainda que a gente vai. Bora! Eu estou encantada com o trabalho aqui do livro, do Natureco. Eu abri, por isso que eu estava aqui, eu estou vendo, eu acho que eu estou na página 114, assim, e depois eu vou ler com calma. Dá um feedback para nós depois por e-mail, para nós mostrar para o nosso conselho como o Natureco está famoso, já está no Ceará. Então, sim. E aqui no Ceará, eu trabalho com captação de recursos, né? Eu faço parte da BCR, mas também trabalho numa fundação chamada Demócrito Rocha, que tem uma editora, e aí boa parte da nossa literatura assim, é voltada para o público infantil, por isso que eu fiquei muito curiosa e muito feliz, assim. Eu fico imaginando essas crianças na sala de aula, sabe, tendo acesso a esse material, e porque é muito rico, gente. Quem tiver oportunidade, vai lá no site e dá uma olhada, porque é muito bacana, assim, muito bonito, o conteúdo é bonito, tem as crianças, elas podem fazer as ações práticas, né, assim, a partir do conteúdo que ele é abordado. Mas, assim, a minha pergunta era onde é que eu encontraria o livro. Eu encontrei, assim, e eu estou encantada, e já deixo aqui a sugestão e me coloco à disposição para a gente pensar livros
né? Assim, o Natureco nas outras regiões do país, sabe? Na Amazônia Legal, no Nordeste, enfim, já viajei aqui no livro, sabe? Mas, assim, parabéns mesmo pelo trabalho, pela responsabilidade, assim, eu acho que trabalhar essa questão do território é essencial, assim, para quem faz política pública, para quem trabalha assim, principalmente eu que estou aqui no Nordeste, assim, no Ceará, para a gente é tudo muito longe, assim, é tudo muito distante, é tudo muito... E ver que empresas, né, como vocês têm esse olhar, de olhar para o território, de ver o que é que a gente tem aqui, o que é que a gente pode investir, o que é que a gente pode dar de contrapartida, né, para a população ali ao redor, e fomentar isso, né? E aí vem assim, e é um caminho sem volta, eu sempre digo que é um caminho sem volta, né? Assim, as instituições, as pequenas OSCs, elas têm que se formalizar, elas têm que buscar entender mais como é que funciona o terceiro setor. Mas, assim, gente, parabéns, eu estou encantada de verdade assim, com o livro e curiosa também de como é a aplicação dele em sala de aula, né? O Zumar falou que é um desafio também, vocês oferecem para as escolas, e aí se as escolas optarem, né, assim, tem um acompanhamento, como é isso, assim, eu fiquei curiosa também em saber como é isso, como é o livro na prática, assim, para as crianças do sexto ano. É sexto ano, né, Zumar, que você falou? Sim. Na realidade, depois, já que você gosta de livro, procura Abelhuda e a Usina Natureza. Vou anotar. Abelhuda? Abelhudo e a Ah, Usina Natureza. Esse vou foi procurar. outro livro que a gente escreveu em parceria com a comunidade, em outra usina. Procura também Abelhudo e as Aves do Sul. Esse Abelhudo e as Aves do Sul é show de bola. É muito bacana. Vocês vão se encantar. Vocês vão se encantar com esse livro. São aves aqui da região sul. São só 30 aves, mas é show de bola. Bom, na verdade, quem faz a aplicação do livro em sala de aula é o professor. A gente entrega o livro para a escola, né, e o professor é que fica responsável pela aplicação. Mas a gente faz, sim, visitas nas escolas, verificando se o professor não está com dificuldade, de repente, algum assunto. Caso esteja, a gente pode chamar o autor do livro, da pessoa que ajudou a escrever aquele capítulo, ou também chamar um especialista, de repente fazer uma atividade, uma capacitação, tangente aquele assunto, uma capacitação com os alunos. E a gente visita também todas as escolas que estão aplicando o livro, a gente realiza atividades daí, nas semanas temáticas, na semana da água, na semana do meio ambiente, na semana de sustentabilidade. Então, essas 3 semanas é certeza que a gente visita as escolas, que a gente está junto com eles. Mas, em outros momentos, também a gente faz visitas para verificar se está sendo aplicado o livro, como é que está, se tem alguma dificuldade. Se caso tiver alguma dificuldade, a gente toma atitude para resolver. E também para provocar os alunos a estudar o livro, né? Porque tem uma gincana do conhecimento, podemos dizer assim, onde a gente faz perguntas no final da atividade, a gente faz perguntas, a gente faz um mix com os alunos, a gente socializa os alunos, as turmas, de dupla ou 3 alunos, e faz perguntas para eles têm que responder sem consulta. Sem consulta. Então, eu me lembro que teve um município uma vez que a gente chegou a fazer quase 70 perguntas. Isso é bastante. Uma hora eu estava pensando assim, pô, mas eu tenho 60 e poucas perguntas prontas e não termina essa brincadeira de perguntas e respostas. Os alunos estavam muito afiados, eles tinham, os professores, a escola, eles tinham realmente se enganjado em estudar aquele livro. Os alunos respondiam todas as perguntas sem consulta. Então, a gente foi fazendo as perguntas, estava quase terminando as minhas perguntas que eu tinha elaborado para fazer com eles, eles respondendo todas, até que a gente conseguiu elencar no caso, foi 4 alunos vencedores da gincana. Então, eles estudam, porque também tem a premiação da equipe vencedora, no caso foi 4 alunos, que no caso, se eles estudarem e forem vencedores, ganham medalha de campeão, e nesse caso foi bicicleta, cada aluno recebeu uma bicicleta. Estudou, respondeu as perguntas, tem direito, foi vencedor, vai de bicicleta para casa, vai pedalando. E é uma alegria imensa.
Parabéns. Legal. Legal. Muito bem, que bom, estamos longe, né? Interessante. Muito bem, a Andréia está com a mãozinha levantada, fica à vontade, Andréia, mas lembrando, tá, pessoal, que a gente tem que terminar daqui a pouquinho, tá? Para a gente não passar do horário. Então, mais 5 minutinhos. Então, gente, eu cheguei bem atrasado, esse horário é um horário bem difícil para eu conseguir às 7 em ponto estar junto, mas eu não queria deixar em branco o agradecimento à Enercan por ter nos apoiado tanto, o Instituto Autonomia agradece muito. Se a gente está com uma metodologia forte hoje, é graças ao ano que vocês ficaram assim junto com a gente, né, acreditando no Instituto Autonomia, nossa escola de arte. Hoje a gente passou uma tarde tão bonita, eu lembrei também de vocês, dos apoiadores. Eu falei, que bom que eu vou estar à noite para dizer isso para eles. Foi emocionante o depoimento das mães, dizendo que é raro ter um instituto que possa acolher autistas adultos, né? Então, isso foi muito emocionante, a gente tudo chorou hoje lá. Mas é para dizer para vocês que vocês nos fortaleceram muito, também investindo no nosso segundo livro, que também a gente vai lançar em Fortaleza, Fabrícia, queria te dizer isso, eu quero muito te encontrar lá, eu já te pedi teu contato para Dória, e é isso, Eunice, foi muito bom estar com vocês, foi maravilhoso, e sempre será, porque não é porque passou que não vai ficar, né? Vocês ficaram marcados assim para sempre. É uma continuidade invisível, mas presente, porque não é porque um investidor passa uma vez que ele acaba, não, ele fica, ele é perene, sabe? É uma coisa, é permanente. Muito obrigada, a Enercan, muita gratidão. Obrigada Legal, também. Andréia. Auri, está sempre junto com a gente aqui desde o começo, né, Auri? Fica à vontade, tá bom? Temos mais 2 minutinhos aí. Oi, eu queria agradecer também, eu sou Arimati, eu sou venezuelana, tenho quase 4 anos aqui no Brasil. Eu fiquei fascinada com toda a informação sobre a realização de projetos culturais e sociais. E eu estou com a ideia de fazer um projeto social também, cultural. O nome seria, no caso, Entre Arepa e Fubá. Para os que não conhecem, arepa é um prato típico da Venezuela e é feito com farinha de milho. Então, a ideia é mostrar para as pessoas do Brasil o milho como fonte alimentar, sabe? Que não tudo seja basado no trigo, porque atualmente o trigo está causando muito dano por a transformação que teve no longo do tempo, que sei lá. Então, o milho, além de que tem muito já transformado geneticamente, é um produto que no Brasil se produz bastante e tem muitos usos, e pode ser mais usado no café da manhã, no lanche, café da tarde, é muito diverso. E eu acho que vai trazer muito sucesso também aqui no Brasil. Eu queria agradecer a vocês também, eu vi olhei ali a página de vocês também, adorei muito o trabalho que vocês fazem, fiquei encantada saber que existem instituições que estão focadas não somente em ajudar para mostrar que estão ajudando, sino saber que estão interessados no que estão fazendo em si, o aporte que estão dando para nós, como comunidade, né? É isso mesmo, né? A gente percebe como a Enercan é engajada de coração mesmo, em tudo, até os nossos contatos internos aqui, a Anice, o Mar sempre muito participativo, muito ativo, é muito legal isso. E é isso, pessoal, gostaria de passar a palavra para a Clarissa, para o Wilson, para o pessoal que está aqui presente, fundadores, para fazer o encerramento, fiquem à vontade. Vamos citar também, o Loriberto está aqui, acho que ele está com a câmera fechada e que hoje está um pouquinho doentinho, não sei se ele está online, quer também dar um oi. É. Mas vou fazer então esse nosso encerramento. Antes de eu encerrar, vamos fazer aquela fotinho, que todo mundo fica em silêncio, mas fica bonito na foto. Se puderem abrir as câmeras, então. Não fiquem tímidos nessa hora, para a gente fazer um registro. A Dorian faz para a gente, então? Então, vamos lá.
Oi, agora a gente pode fazer barulho. Então, eu quero agradecer novamente a Enercan, na pessoa da Anice e do Zumar. Lembrar vocês que esse é um projeto incentivado pela Lei Rouanet, a realização do Ministério da Cultura, e que a gente conta com o patrocínio de grandes empresas catarinenses e brasileiras também, como a VEG, a própria Enercan, nossa patrocinadora do Hub Amigo do Leão, o Giasse Supermercados, a DR Aroma Ingredientes, e a gente tem o apoio estratégico da Fundação ESAG e da Inclua. A gente está tendo a participação da Inclua aqui na acessibilidade comunicacional desse evento online. Quero agradecer mais uma vez essa parceria estratégica, que sem vocês a gente não conseguiria chegar ao público e à comunidade surda e as pessoas com deficiência auditiva. Muito obrigada a todos vocês. Lembrando também que o Hub Amigo do Leão está acabando. Nessa semana a gente tem nosso último evento online. Já põe a carinha, né, Áurea, de tristeza ali. A Áurea participou com a gente de todos os eventos, nesse Zumar, todos os eventos presenciais, os eventos online, ela gabaritou todos. Então, o nosso último, já fica o convite aí, vai ser dia 30 de abril, com a empresa DR Aromas e Ingredientes, vai falar sobre comunicação digital, das 9 às 11 horas, ok? Lá no @Amigo do Leão, vocês têm mais informações, dos links onde tem a programação também. Inices, Zumar, a gente já está ficando com saudade agora do Hub, né? A gente vai ter que agora pensar numa próxima edição. Esperamos que vocês estejam conosco também. Tá bom? E eu vou deixar espaço aqui para o Wilson, o William, o Loriberto, se ele estiver online, e depois para a Anice e para o Zumar fazer um encerramento para a gente. Wilson, por favor. Obrigado, Clarissa. Só agradecer, né, o Zumar e a Anice, e espero aí, em algum momento que eu estiver passando pela região aí, da gente poder se conhecer pessoalmente. E tenho certeza que o Instituto Amigo do Leão, ele vai aparecer aí na região, né? Nós temos uma ideia de municipalizar o Prêmio Amigo do Leão, oferecer para as prefeituras aí, né, como forma de prestação de contas à comunidade, de incentivo aos novos projetos. A gente está preparando aí uma proposta e, quem sabe, a gente não aparece aí na região para dar uma cutucada nos conselhos aí e diminuir os problemas aí que acontecem, né, na transferência de recursos. Parabéns aí pelo trabalho. Então, nós agradecemos também pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho do nosso trabalho, né? Eu acho que trocar figurinhas nunca é demais. O que acontece nos nossos conselhos é isso, é essa troca de conhecimento, esse compartilhamento, e como resultado todo mundo ganha, né? Porque sempre as pessoas conseguem voltar para casa com ideias novas, com novas informações, e é isso, né? Fica o convite para vocês também, quando estiverem passando pela região, quiserem conhecer os empreendimentos aqui, onde a gente trabalha, até mesmo alguns dos projetos que a gente apoia, estamos à disposição. Um grande abraço para todos. O nosso contato aí, a Dorian pode passar, e estamos à disposição. Muito obrigada, pessoal. Então tá bom, gente. Uma boa noite para vocês. Espero encontrar vocês no nosso último evento online ali no dia 30. Um abraço para todos. Boa noite, gente. Boa noite. Muito obrigada. Tchau, tchau.